Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião com um requerimento potestativo do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Temos connosco, para responder a esse mesmo requerimento, a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a quem eu saúdo, minha amiga, fica até já declarada este grau de incompatibilidade, e também o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, meu querido amigo também, e portanto, se eu não for completamente isento, peço-vos desde já desculpa. Nós vamos trabalhar com a seguinte grelha. O primeiro grupo parlamentar a intervir é o grupo parlamentar requerente, trata-se da Iniciativa Liberal. O Governo responde, tem 5 minutos para colocar as suas questões e o Governo responde diretamente também durante 5 minutos. Seguem-se depois todos os grupos parlamentares, sendo que nesta comissão o maior grupo parlamentar da oposição fala em primeiro lugar e depois falará o Partido Socialista e consecutivamente. No final da primeira ronda, ainda integrando a primeira ronda, o grupo parlamentar requerente tem novamente a palavra para uma intervenção de 2 minutos, com resposta ainda direta dos membros do Governo. Segue-se depois uma segunda ronda, se ninguém prescindir da segunda ronda, ou não houver unanimidade para prescindir da segunda ronda. Em cada grupo parlamentar tem 2 minutos e o Governo responderá na totalidade dos minutos utilizados por cada grupo parlamentar, mas responderá em conjunto às questões colocadas. Assim sendo, vamos iniciar a nossa ordem do dia. Dava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para fazer a apresentação e colocar as questões no âmbito do requerimento potestativo, solicitando a audição do Governo sobre o Mundial de Futebol 2030. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Infelizmente, a Iniciativa Liberal teve que apresentar um requerimento potestativo para estar aqui hoje a prestar esclarecimentos em relação a questões que nós achamos de primordial interesse que este Parlamento e que os portugueses saibam. Isto porque, para nós, o argumento que foi utilizado pelo Partido Socialista para chumbar o requerimento de que estamos numa fase muito primitiva do processo e que, portanto, ainda não existem dados para serem explicados, não cola, no nosso ponto de vista, porque eu não quero acreditar que o Governo não esteja munido de informações, de estudos, para avançar para uma fase de candidatura num evento tão importante que tanto orgulhará os portugueses e que tantos momentos de alegria trará aos portugueses como este. E, portanto, por nós acreditarmos que o Governo, sim, tem já dados suficientes para explicar a esta Assembleia da República, chamamos a Sra. Ministra a este Parlamento através de um requerimento potestativo. Antes de mais, eu gostaria de dizer, até para quebrar já algumas falácias que depois podem vir a ser utilizadas no decorrer da audição, que a Iniciativa Liberal não tem nada contra a realização de grandes eventos em Portugal, antes pelo contrário, mas quando tomamos uma posição acerca destes mesmos eventos, há um conjunto de questões que para nós precisam de estar previamente esclarecidas e é o caso precisamente deste evento. E que questões são estas? Entre outras, nós dividimos isto por 3 questões principais. Em primeiro lugar, os custos que este evento terá para o Estado português, para os contribuintes portugueses, desde logo perceber que custos vão existir com transportes, com manutenção de equipamentos, com infraestruturas. Por outro lado, perceber se existe algum estudo acerca do retorno financeiro deste evento, se existe o porquê de ele ainda não ser público e, se não existe, perguntar se vai existir algum estudo, qual é que vai ser a entidade que o vai realizar e perceber também se este estudo vai ou não ser público para todos os portugueses terem acesso à informação. E, por último, saber se vão existir mecanismos de controlo e de transparência acerca do retorno financeiro deste evento, para que nós possamos estar munidos de informação sobre as várias fases em que este processo vai decorrer, para que possamos garantir que tudo está feito nos seus devidos tempos, na medida em que não gostaríamos de ver que este evento ficasse manchado com alguns momentos, tal como aconteceu na Jornada Mundial da Juventude, em que, por não ter sido preparado as coisas em devido tempo, depois tivemos que recorrer a ajustes diretos.
E por isso mesmo dizer também que a senhora Ministra declarou no passado dia 4 que a realização do Campeonato do Mundo de Futebol, que se irá realizar daqui a 7 anos, é um momento de celebração em Portugal e disse tratar-se de um momento histórico. Foi palavras da senhora Ministra. E o senhor Primeiro-Ministro foi até ainda mais longe, dizendo que, e passo a citar, será seguramente um Mundial de enorme sucesso, mas foi apenas isto, nada mais disseram. E, do nosso ponto de vista, o Governo não pode esperar que os portugueses e este Parlamento estejam a bater palmas a este evento, quando não sabemos nada sobre os factos que importam para tirarmos as devidas conclusões. E é também preciso dizer que no próprio Governo há ainda quem tenha dúvidas em relação a este evento. Posso referir-me concretamente ao Sr. Ministro da Economia, que afirmou que é preciso fazer muito mais trabalho porque não é o futebol que nos vai salvar e avisou inclusivamente que devemos investir em futebol desde que não esqueçamos aquilo que é transformador para a economia portuguesa. E esta também é uma das nossas preocupações. Apesar de Portugal nunca ter organizado nenhum Mundial de Futebol, já organizou diversos eventos com a magnitude que o Mundial poderá vir a ter, e desde logo lembro-me do Euro 2004, que deixou, e isto é preciso que se diga, o país e algumas autarquias muito endividadas, tendo até muitas delas, estando já no início desta década, com uma grande dívida. Posso relembrar, por exemplo, que os estados de Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra, Leiria e Algarve custaram mais de 320 milhões de euros aos contribuintes, com obras que derraparam 230% face ao orçamento inicial. Houve também despesas adicionais relativamente às obras de remodelação dos estádios do Braga, Bessa, Alvalade e Luz. E isto foi tudo à custa de impostos, de aumento de dívida e de cortes na despesa pública essencial. Hoje, só pouco mais de metade dos estádios tem uma utilização regular. O estádio de Braga, por exemplo, está a ser posto à venda pela autarquia, conforme notícias bastante recentes, por 30 milhões, um preço muito abaixo daquilo que custou. E se organizar um europeu já tem um impacto nas finanças públicas, nós imaginamos o impacto que terá a organizar um mundial. Conforme foi tornado público, este será um mundial inédito, a decorrer em 6 países de 3 continentes diferentes, e perguntar como é que se conciliarão estes interesses, que são tão divergentes, que protagonismo terá Portugal no trio principal dos países organizadores, juntamente com Espanha e Marrocos, como é que se concilia a preocupação do Governo com temas ambientais, com uma inevitável pegada ecológica que este campeonato do mundo trará. E também existem um outro conjunto de questões que para nós são importantes de ser esclarecidas. Desde logo, se pode o Governo garantir aos portugueses que não vão existir derrapagens financeiras na realização do Mundial, ao contrário do que sucedeu no Euro 2004, se o Governo está em condições de assegurar aos portugueses que os contratos de empreitada relacionados com o Mundial serão feitos por concurso público e não por ajustes diretos, ao contrário do que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude, se só haverão 3 estádios portugueses envolvidos no evento, que obras de remodelação e ampliação serão necessárias para que os estádios preencham os requisitos necessários, quais são as infraestruturas públicas complementares exigidas para a acessibilidade de estacionamento e modernização da rede metropolitana de transportes, se há alguma estimativa de custos relacionado com segurança para uma iniciativa desta dimensão. Vou concluir. Se o Governo vai reivindicar a realização em Portugal de um jogo na meia-final do Campeonato do Mundo, se tem o Governo em seu poder estudos de mercado que permitam fazer estimativas do retorno financeiro e se concorda com o Sr. Ministro da Economia quando diz que é preciso fazer muito mais trabalho porque não é o futebol que nos vai salvar. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Nós fomos generosos na gestão do tempo e eu acredito que no final vai prescindir da segunda ronda. Vamos dar a palavra ao Governo, tem a palavra para responder também durante 5 minutos com generosidade, porque é difícil responder a tantas questões que foram colocadas, reconheço isso. A Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Menos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados.
Eu começo por dizer, senhora deputada, que verdadeiramente eu julgo que à volta desta mesa e pelo país todos ficamos satisfeitos e orgulhosos por Portugal fazer parte desta decisão da FIFA que juntou no modelo organizativo para este Mundial 2030, que junta Portugal, Espanha e Marrocos. Sim, eu reafirmo, é um momento histórico e é uma grande responsabilidade para o Estado português. E sim, senhora deputada, não há nenhuma contradição entre isso e dizer que vai ser um enorme sucesso, porque é nisso que estamos todos empenhados. E aquilo que eu acho que deve ser sublinhado em primeiro lugar é que o trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol fez para ganharmos esta candidatura é notável. Que desde o início, desde que se colocou a hipótese de Portugal vir a participar na organização do Mundial 2030, o Governo também esteve empenhado e, por isso, hoje o sucesso é o sucesso de todos os portugueses. Quanto ao mais, senhora deputada, eu gostava de lhe dizer o seguinte: Portugal não terá sido escolhido por acaso. Poder-se-á ter também ter em conta que Portugal tem, ao longo dos tempos, registado uma boa prestação naquilo que é a organização de grandes eventos. Basta recordar a Expo 98, onde as dúvidas foram muitas e hoje sabemos do sucesso e do retorno que trouxe, não só na requalificação, como o retorno económico que aquela zona trouxe para o país. Basta recordar 2004, que foi uma boa organização, depois podemos discutir as contas. Basta recordar a Jornada Mundial da Juventude, para não irmos tão longe, onde os senhores deputados tiveram a oportunidade de ter nesta casa um relatório há 15 dias detalhado com tudo aquilo que foram ajustes diretos, concursos públicos e os gastos que o Estado teve nessa organização. E basta também recordar aqueles que internacionalmente nos vão reconhecendo sobre a organização de eventos desta natureza. Senhora deputada, eu julgo que o estamos numa fase primitiva é mesmo verdade. Nós aquilo que fizemos em 2 anos foi trabalhar para garantir que Portugal estava na organização do Mundial 2030. Conseguimos. A seguir, o que é preciso fazer é até ao dia 31 deste mês, senhora deputada, ou seja, terça-feira da próxima semana, haverá a necessidade de Portugal e Marrocos, as respectivas federações, apresentarem uma carta de intenções com aquilo que são as obrigações e as suas responsabilidades em relação à organização deste Mundial 2030. Eu devo dizer, aliás, senhora deputada, que nós devemos estar mesmo orgulhosos de fazer parte de uma organização que junta 2 continentes, que junta várias culturas e que demonstra que é verdade que o desporto pode ser mesmo fator de integração e fator de coesão. E isso é também a expressão daquilo que Portugal tem sido ao longo dos últimos tempos. Eu queria não assustar a senhora deputada, que está muito assustada com muitas coisas, queria dizer-lhe o seguinte: esta decisão que contou com o apoio desde sempre do Estado português, tem um novo figurino aprovado pela FIFA, que contará com 48 seleções. Um senhor deputado dizia aqui, numa parte, ainda não sabemos quais são as seleções, e bem, estamos a 7 anos, contará com mais de 100 jogos. Portugal participará na organização com 13 estádios, os únicos que cumprem os requisitos mínimos definidos pela FIFA: Estádio da Luz, Estádio do Dragão e Estádio de Alvalade, onde serão disputados mais de uma dezena de jogos. E por isso, senhora deputada, a sua preocupação se haverá a construção de novos estádios, não haverá a construção de novos estádios, nem nunca esteve como hipótese a construção desses novos estádios. O Mundial das Seleções, como nós sabemos, é um dos maiores eventos desportivos à escala internacional, e eu diria, senhora deputada, que antecipo que o seu impacto será positivo no PIB, que irá criar postos de trabalho e que gerará maior receita fiscal. Basta só pensar no número de eventos desportivos internacionais que ocorrerão no nosso país e daquilo que isso traz como mais-valia. Sobre o estudo, senhora deputada, como imagina, as federações apresentaram, que era de Portugal, que era de Espanha, apresentaram
uma estimativa daquilo que seriam os seus custos, mas, como digo, só agora é que se inicia aquilo que deve ser o trabalho feito, uma vez ganha esta distinção pela FIFA para organizar o Mundial, que ganha agora, com a carta de intenções, todas as responsabilidades assumidas, saber quanto é que vão gastar neste Mundial. Devo dizer-lhe, aliás, Senhora Deputada, que a sua preocupação, que me lembro também a dias da Jornada Mundial da Juventude, era se o Estado estaria preparado com um plano de mobilidade, com um plano de segurança, com um plano de saúde. Parece-me evidente que em qualquer evento internacional estas dimensões têm que estar garantidas, estarão garantidas e sim, é primitivo falar neste momento nos custos, porque não sabemos quais são qual é a realidade daqui a 7 anos. Sei uma coisa, sei que quer o Estado português, quer a Federação Portuguesa de Futebol estarão envolvidos no melhor Mundial de sempre, aliás, na celebração do centenário do primeiro Mundial. Não é o futebol que nos vai salvar, Senhora Deputada, mas o futebol também faz parte da nossa vida coletiva, tem-nos trazido muitas alegrias e aquilo que eu espero é que o Estado português esteja à altura de receber um grande evento como vai ser o Mundial 2030. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como o tempo estava parado, não sei se ultrapassei ou não. Ultrapassou ligeiramente os 5 minutos, mas ficou dentro daquilo que era a tolerância do árbitro para esta primeira ronda, digamos assim. Vamos ouvir agora o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos ouvir o Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra também durante os próximos 5 minutos, o Sr. Deputado Guilherme Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Primeiro-Ministro António Costa reagiu ao anúncio do Mundial 2030 na rede social X e passa a citar: "Congratulamo-nos com esta parceria com Espanha e Marrocos, na certeza de que será mais uma demonstração de que temos capacidade e provas dadas na organização de grandes eventos. Será seguramente um Mundial de enorme sucesso." Todos esperamos que o Mundial de Futebol seja uma excelente oportunidade para projetar e afirmar Portugal no mundo, para aumentar o orgulho dos portugueses, para continuar o desenvolvimento da indústria desportiva do futebol e para estimular o aumento da prática desportiva nos jovens. Esperamos igualmente que todo o país seja envolvido, que exista um plano estratégico para executar atempadamente e que haja transparência em todo o processo. Apesar da FIFA exigir na candidatura cadernos de encargo rigorosos, com as condições financeiras, com as infraestruturas e as condições de segurança, até o momento pouco sabemos sobre o Mundial de Futebol. E aquilo que a Sra. Ministra acabou de nos dizer é o pouco que nós sabemos através da comunicação social e que eu passo também a reforçar. Segundo o coordenador da candidatura, Portugal, Espanha e Marrocos vão apresentar um dossiê da organização do Mundial 2030 com a previsão de que sejam utilizados 18 estádios para receber 104 jogos das 48 seleções presentes. Dos 104 jogos previstos no Mundial 2030, 3 serão de celebração do centenário dos campeonatos mundiais de futebol e terão lugar na Argentina, Uruguai e Paraguai. E Portugal, Espanha e Marrocos irão apresentar 18 palcos para a realização da competição. Em Espanha é dada como uma forte hipótese a realização da final no estádio Santiago Bernabéu e as mesmas fontes avançam que o país vizinho ficará com 10 ou 11 sedes, sendo que Marrocos terá 4 certas e luta pela quinta, enquanto Portugal tem apenas garantidos cerca de 3. O Estádio da Luz e do Dragão e de Alvalade, como a Sra. Ministra disse, são os únicos recintos nacionais que respondem aos requisitos da FIFA para acolher os encontros do Mundial e, em Portugal, infelizmente, vamos trabalhar com um conjunto de estádios com capacidade para o campeonato e não vamos construir nenhum para além daqueles que já temos, disse também o coordenador da candidatura e a Sra. Ministra acabou por reforçar também ainda agora. As restantes possíveis sedes em Espanha ou Marrocos precisam de pequenas obras ou pequenas reformas, com um aumento de lugares, bancadas, ajustamentos para serem incorporados na candidatura. São recintos que já estão neste momento em remodelação
e poderá haver a necessidade de construir alguns estádios. Não queremos construir estádios por construir, não queremos estádios para ficarem vazios e sem públicos depois do campeonato, afirmou igualmente António Laranjo, dizendo que o foco nos estádios não é o único, nem sequer o mais importante. O responsável afirmou que a construção de um estádio pode atingir dezenas ou centenas de milhões de euros, enquanto centros de treinos podem ser construídos com 2 milhões de euros. No primeiro caso, a expectativa é que um estádio seja utilizado 2 vezes por semana, enquanto um centro de estágio pode ser utilizado todos os dias, das 8 da manhã às 9 ou 10 da noite. António Laranjo acrescentou que a candidatura tem preocupações ambientais, de sustentabilidade, assim como sociais, com preocupações e objetivos que passam por diversidade ou por multiculturalismo. A candidatura pretende ainda ter um pilar de investigação para desenvolver, adaptar e aproveitar melhor as novas tecnologias nos estádios, por exemplo. E sobre isso, pouco ou nada sabemos. Assim, gostaria de perguntar à Sra. Ministra, em primeiro lugar, tudo indica que Espanha terá 55% do campeonato, Portugal cerca de 25%, Marrocos eventualmente 17% e os restantes países 3%. Pergunto como é que serão repartidos os custos e as receitas que são comuns, independentemente do local onde se realizam os jogos, receitas de transmissão, de marketing, etc. Já existe algum trabalho feito ou algum estudo sobre estes assuntos? O coordenador da candidatura de Portugal disse publicamente: não queremos construir por construir, não queremos estádios para ficarem vazios e sem depois do campeonato. Ou seja, o foco nos estádios não é o único, nem sequer o mais importante, disse ele, já que a Sra. Ministra acabou de assumir que não irão ser construídos novos estádios. Pergunto que outro tipo de equipamentos serão construídos para o Mundial 2030, como, por exemplo, a necessidade de centros de estágio ou de outros equipamentos, não só nas cidades onde vão decorrer os jogos, mas também por todo o país, para fomentar a prática desportiva. Sendo uma competição altamente profissionalizada e geradora de receitas multimilionárias, normalmente mais do que suficientes para custear toda a competição e ainda remunerar as seleções participantes, ainda assim gostaria de lhe perguntar se porventura está prevista alguma comparticipação ao nível do Estado na organização e na realização deste evento. E, por fim, queria que nos dissesse qual a estratégia que porventura está ou vai ser delineada para aproveitar este evento global à escala mundial para afirmar e projetar Portugal no mundo e, ao mesmo tempo, com efeito multiplicador para o futuro do desporto, mas também da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Tem agora a palavra para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que estamos todos de acordo com a declaração que acabou de ler o Sr. Primeiro-Ministro, de que este será um momento importante também na afirmação de Portugal no contexto internacional e no contexto do desporto, que traz prestígio internacional e reforço do nosso posicionamento também nesta matéria, que é uma oportunidade única para demonstrar o nível de excelência e preparação do país para a realização dos eventos internacionais e que reforçamos a relação entre os cidadãos e a prática ativa desportiva, que aliás foi o seu último ponto nesta intervenção e que eu acho que nós devemos mesmo aproveitar este momento para também fazer um apelo ao desporto como fator essencial naquilo que deve ser a inclusão e a prática, a inclusão de todos e a prática desportiva como um bom hábito saudável. Quanto às matérias que coloca, o Sr. Deputado leu em grande parte as declarações do Dr. António Laranjo, o que eu lhe posso dizer é que estão em sintonia com aquilo que eu também já aqui expliquei, explicando e reafirmando que não haverá construção de novos estádios e, por isso, os estádios que são considerados pela FIFA como terem condições para participarem, para estarem ao serviço deste Mundial, são os estádios da Luz, o estádio de Alvalade e o estádio do Dragão,
E aquilo que está a acontecer neste momento também são vistorias que têm que ser feitas aos estádios para reforçar ou não as suas características e a sua capacidade. Eu estou totalmente de acordo, Sr. Deputado, que nós devemos encarar isto como um momento de afirmação do desporto, mas um momento em de racionalizar aquilo que são os investimentos que foram feitos ao longo dos anos e, por isso, ter percebido que Portugal não precisa de construir mais equipamentos para mais nenhum estádio para este Mundial. O mesmo é dizer, Portugal dispõe hoje já de mais de 3 dezenas de centros de treino ou centros de estágio que garantem a capacidade de estagiar e de praticar o desporto, e aquilo que será feito é uma avaliação destas mais de 3 dezenas de centros de estágio e centros de treino para ver se é preciso reforçar a capacidade de algum ou, eventualmente, melhorar aquilo que são as suas respostas. O Sr. Deputado disse bem, estes centros de treino, aliás, citando também o Dr. António Laranjo, estes centros de estágio não são meramente para aquele fim do Mundial. E se nós podemos falar em retorno, é mesmo na possibilidade de ter infraestruturas onde os nossos jovens e as nossas crianças possam praticar o desporto também nestes centros de estágio, nestes centros de treino, e é nisso que estamos focados. Olhar para a capacidade dos estádios, são 3, garantir que as vistorias são feitas para que tudo corra bem, e ter o aproveitamento dos centros de treino e dos centros de estágio, reforçando onde for necessário reforçar, e isso, devo dizer, não implica custos de dinheiros públicos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu tenho um minuto, não tenho? Tem. Queria mesmo reforçar também, porque o Sr. Deputado falou disso, a sustentabilidade é a palavra de ordem nesta organização deste Mundial. Seja a sustentabilidade do ponto de vista económico, e por isso, não só no retorno, como eu dizia há pouco, no que gera de receita fiscal ou no que gera de aumento do produto interno bruto, mas também naquilo que deve ser a racionalização dos nossos equipamentos. Por um lado, sustentabilidade económica, por outro lado, a sustentabilidade social, a garantia de que a criação de mais postos de trabalho é também a garantia do respeito pelo direito dos trabalhadores e, por isso, a agenda para o trabalho digno tem aqui um trabalho também, um reforço importante na garantia de que os trabalhadores são tratados com dignidade. Tem esta sustentabilidade social, da coesão social entre todo o país, entre várias culturas, entre vários países e, por isso, um momento de afirmação de todos nós, e a sustentabilidade ambiental que está também prevista nesta candidatura e que também o Dr. António Laranjo, aliás, tem tido a oportunidade de garantir e que me parecem 3 condições essenciais para, em 2030, estarmos a falar, aliás, quando temos também metas muito definidas no que à descarbonização diz respeito, que 2030 seja também a afirmação da sustentabilidade nesta área. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra também, durante os próximos 5 minutos, para colocar as questões que entender aos membros do Governo, o Sr. Deputado Francisco Diniz. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimentos especiais à nossa Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Dra. Ana Catarina Mendes, ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Correia. Antes de tecer aqui alguns comentários relativamente a esta organização do Mundial, permita, Sr. Presidente, que me dirija à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal para comentar aquilo que foi a sua intervenção inicial, nomeadamente quanto à posição do Partido Socialista no chumbo do requerimento, inicialmente apresentado, tendo depois exercido o seu direito potestativo. Começou por expressão própria, dizendo que o argumentário do PS não cola. Aliás, eu acho que devo dizer que cola tanto que já todos percebemos por esta audição que muitas das questões que foram colocadas ainda não é de possível resposta porque faltam 7 anos, há toda uma tramitação processual que terá que decorrer e, portanto, não só cola como o Partido Socialista tinha razão. Aliás, permita-me dizer que só faltou também colocar a questão de quem ganhará a final do Mundial e permita-me também dar a previsão que acho que vai ser a seleção portuguesa. No entanto,
Acrescento que a senhora deputada, inicialmente pensei que desconhecia a tramitação deste processo de candidatura, já percebi que não, porque o PS repetiu por 2 vezes nesta comissão como é que ela funciona e, portanto, trazendo aqui, exercendo o seu direito para esta audição, só posso deduzir que há um número político que a Iniciativa Liberal quer fazer, porque oportunamente esta discussão não era o timing correto e deveria ser feita mais à frente, com todas as questões pertinentes que poderiam ser colocadas. Mas permitam-me recordar que a 4 de outubro a FIFA anunciou então que este Mundial seria uma organização conjunta e que celebraria os 100 anos da organização de Mundial e que percorreria vários continentes, estamos a falar de 3 continentes, a primeira vez de que é mais do que um continente a organizar um campeonato do mundo e, portanto, a 4 de outubro foi esse despolutar de todo o processo e até ao final deste presente mês, o mês de outubro, as federações terão que formalizar essa intenção de candidatura. E depois disso, de submeter essa mesma candidatura, cumprindo os requisitos que a FIFA estabelece, serão avaliadas pelas restantes federações. E aprovada esta candidatura, depois caberá à FIFA enviar o seu caderno de encargos e só aí também conheceremos muitas das garantias que teremos que prestar aos mais diversos níveis. E, portanto, feito este esclarecimento aqui inicial, enaltecer naturalmente o facto de Portugal estar no lote que vai acolher este tão importante torneio, uma estratégia, como eu disse, da FIFA para o Mundial Centenário a passar por vários países e que, de uma forma simbólica, e será inicialmente na América do Sul, com os Jogos Inaugurais, e depois centrará todas as atenções em Portugal, Espanha e Marrocos. Dizer que é com uma satisfação que um dos maiores eventos desportivos do mundo vai realizar-se em Portugal. A senhora Ministra já falou em mais de uma dezena de jogos que se vão realizar no nosso país, muito concretamente no Estádio do Dragão, no Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade, e até aqui já percebemos com esta garantia que está afastado o papel secundário que muitos quiseram atribuir ao nosso país nesta organização do Mundial e percebemos que o nosso país vai ter um papel interventivo, um papel que centrará todas as atenções a nível mundial pelo acolhimento dessa mais de uma dezena de jogos. E, portanto, um Mundial que vai unir aqui culturas a partir do desporto, é um reflexo do trabalho e uma vitória de todos e que tem um papel decisivo de 3 partes. A primeira parte, naturalmente, pela própria Federação Portuguesa de Futebol, pelo trabalho que tem vindo a realizar, pela afirmação que tem feito e que tornou possível também este acolhimento. Depois, do nosso país, como uma referência também na organização de eventos e a credibilidade que goza neste momento a nível internacional. E, consequentemente, também aqui, nesta vertente da credibilidade que goza no nosso país, o papel que o Governo tem tido nos últimos anos, também na forma como tem sido capaz de gerir estas organizações de eventos que têm sido de enorme sucesso. E, por fim, de todas as portuguesas e todos os portugueses, pelo papel acolhedor com que são conhecidos, respeitadores também, nomeadamente até na diversidade, trabalhadores dedicados e que também se envolvem com afinco neste tipo de organizações de grande importância. Depois, Sr. Presidente, queria-me alongar aqui um pouco mais, num minuto, apelando à sua tolerância, dizendo que há também um foco no investimento aqui a realizar. Ora, depois de 66, só um Mundial gerou mais receitas do que despesas. E aqui temos que perceber qual é a razão para este facto, onde é que se centra o risco. E nós percebemos que o risco existente, que o custo elevado que acarreta, é na construção dos estádios para acolher esse evento. E aqui, como já percebemos que os estádios não vão ser construídos, são os 3 que temos em causa e que já foi também referido pela Sra. Ministra, não haverá uma construção de novos, estamos cientes de que há uma redução de custos que inicialmente poderia assustar alguns grupos parlamentares que trouxeram essa narrativa. Ora, acresce também aqui a este facto que este é um Mundial partilhado e, portanto, um Mundial partilhado acaba por fazer também uma divisão das despesas necessárias. Referir também, para terminar, salientar o facto do impacto social e económico que vai perdurar, que vai ter e que vai perdurar o delegado para as próximas gerações e que vamos sempre recordar este momento único e histórico que o nosso país vai ter, como a Sra. Ministra aqui também referiu, e que deverá contar com o apoio
de todas e todos para este momento único e que no final do torneio, que temos esta confiança que no final do torneio, que culminará, como eu disse inicialmente, com uma vitória portuguesa neste torneio mundial, teremos também uma segunda bandeira, que é o de termos a organização do melhor mundial da história. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Devolvemos a palavra ao Governo para responder. Tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que convém voltar a sublinhar, até para ficar claro, a FIFA convida as federações de Portugal e Espanha, junto a Marrocos, a esta organização. A fase seguinte é a fase, como disse há instantes, de, no dia 31 deste mês, apresentarem as respectivas federações, apresentarem a sua carta de intenções. O estudo que foi feito prévio para que Portugal e Espanha, as federações de Portugal e Espanha, pudessem estar nesta corrida para serem convidados pela FIFA, está desajustado, uma vez que se junta uma nova federação e uma vez que agora, sim, com a escolha e o convite da FIFA a estas federações, é preciso organizar e fazer um novo estudo do impacto daquilo que vão ser as realizações em cada um dos países. Eu gostava de voltar a dizer que, se inicialmente estavam previstos cerca de 80 jogos, agora estão previstos cerca de 100 jogos. Se inicialmente estava previsto uma candidatura Portugal-Espanha, agora junta-se Marrocos. A FIFA faz uma coisa, do meu ponto de vista, interessante para assinalar os 100 anos do primeiro Mundial, que é juntar a Argentina, o Paraguai e o Uruguai a este evento, sendo, aliás, o jogo inaugural realizado no Uruguai, precisamente para celebrar os 100 anos do Mundial de Futebol. E por isso julgo que se é verdade que eu tenho estado a sublinhar e quero sublinhar a importância de 3 países, 2 continentes, é bom chamar a atenção também que são 3 continentes, 6 países, pelo menos neste momento inaugural, que diz muito da importância, por um lado, do futebol, mas mais do que o futebol, diz muito daquilo que é a importância do desporto na vida, hoje em dia, dos nossos cidadãos. Seja porque aproxima culturas, seja porque, volto a reforçar este ponto que é absolutamente essencial e, do meu ponto de vista, estou mesmo convicta que o desporto é fator de integração social e cultural, seja do ponto de vista económico, evidentemente, de desenvolvimento e de marcas que ficam de cada país, e que Portugal tem uma história, não só na realização de eventos, como no mundo do desporto. Ontem à tarde, o Sr. Secretário de Estado e eu própria tivemos a oportunidade de homenagear e de premiar um conjunto vasto de atletas nas várias modalidades que vão tendo reconhecimento internacional e que nos enchem de orgulho. E por isso eu diria que este momento é mesmo um momento de alegria para o Estado português, de alegria para os portugueses, na dimensão que também temos na projeção internacional, também nesta área. Aliás, não se é histórico ser um Mundial, é bom recordar que já no ano 2025 vamos receber também em Lisboa a final da Liga de Campeões Feminina. Mais um momento internacional, onde é bom destacar aquele que tem sido o papel extraordinário do desporto no feminino. E por isso esta organização da final da Liga dos Campeões, das Campeãs Femininas é mesmo também uma afirmação daquilo que o desporto tem vindo a ser na inclusão e na integração, mas também na igualdade. E por isso julgo que estas são razões suficientes para estarmos satisfeitos. Aguardemos agora a carta de intenções que, como digo, até ao final deste mês será entregue à FIFA para que se desencadeiem um conjunto de procedimentos, que será feito um novo estudo e cá estaremos, não desta forma primitiva, mas cá estaremos
mais à frente para falar sobre esses custos e tendo em conta que, de facto, nós temos condições para receber mais de uma dezena de jogos, temos condições para garantir, segundo a FIFA, que os 3 estádios que já estão escolhidos são estádios com condições e que cumprem os critérios da FIFA para receber estes jogos e, por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, aqui estaremos com a responsabilidade de sempre, a transparência de sempre, para continuarmos a afirmar o desporto no contexto internacional. Muito obrigado, Sra. Ministra. Prosseguindo, vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra também, nos próximos 5 minutos, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, desde já saudando o anúncio que acaba de fazer, de que Portugal vai receber também em 2025 a final da Liga de Campeões Feminina, algo que nós saudamos e pedimos que então que a Sra. Ministra esteja convocada também para a defesa do desporto feminino, para a defesa das mulheres, algo que sexta-feira passada não nos pareceu tão claro. Mas permita-me também saudar o acolhimento do Mundial 2030 por parte de Portugal. De facto, é uma grande alegria, não só para os adeptos de futebol, mas creio que para todos os portugueses, e penso que até foi o Partido Chega que, em sessão plenária, teve a oportunidade de dar esta nota e de fazer a primeira saudação neste Parlamento. Dizer que já percebemos que, na preparação desta candidatura, não serão necessários construir mais estádios, percebemos também que eventualmente serão necessárias readaptações. Aquilo que não percebemos é como é que procedemos a uma candidatura sem podermos divulgar os dados desta candidatura e não compreendemos porque é que o Governo não pode avançar mais. Estamos certos que, à data de hoje, já há compromissos que terão estabelecidos e que já poderiam ter divulgado. Até porque, de facto, acolher um Mundial de Futebol não é só sobre estádios, é sobre hotéis para jogadores, é sobre campos de treino, é sobre alojamentos para adeptos, é sobre transportes, é sobre zonas de fãs, é sobre espaços para centros internacionais de transmissão, é para a transmissão da mídia também e, portanto, nesta hora era fundamental a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares vir a este Parlamento dizendo aquilo que já existe, aquilo que precisa de ser criado, daquilo que vai ser criado, o que é que ficará ao serviço dos portugueses para evitarmos situações como a do Euro 2004 e reparem que não falo em relação ao resultado triste em que Portugal acabou por perder frente à Grécia, mas falo mesmo de facto de termos construído uma dezena de estádios nos quais a maioria já não tem qualquer tipo de utilização ou não tem utilização regular. E acima de tudo também gostávamos de saber quais são os mecanismos de transparência que o Governo vai adotar para que esta organização seja diferente de muitas outras. E, de facto, não é apenas e só porque há teorias de conspiração e suspeições pelo ar, é porque realmente sempre que Portugal se compromete com a organização do que quer que seja, por mais que os eventos acabem por ser um sucesso, até porque o povo português é conhecido pela sua capacidade de acolhimento e sabe, de facto, acolher quem vem de fora, mas, de facto, acabam sempre por derrapar todo o tipo de projetos. Já foi aqui dito, por exemplo, no Euro 2004, o Estádio Municipal de Braga, que estava previsto no seu projeto ficar cerca de 139 milhões de euros, acabou por derrapar para os quase 300 milhões. E, portanto, aquilo que é preciso garantir é mecanismos de transparência para acompanharmos e podermos escrutinar, e aí permita-me também discordar da Sra. Ministra quando, em relação ao Euro 2004, disse depois podemos discutir as contas. Deixe-me dizer que nós temos que discutir as contas previamente e que este Parlamento tem que poder ter uma palavra naquilo que são os compromissos que o Estado português quer assumir e que cada grupo parlamentar aqui pode dizer ou não se acha que este investimento deve ser feito, em que moldes e pedir de facto escrutínio ao Governo. Mas não me quero ficar só na questão financeira, gostava também de falar da questão securitária. Portugal já recebeu em 2019, 2020 e em 2020, 2021 a final da Liga de Campeões masculina e estas edições foram marcadas por episódios de violência e por isso é preciso
perceber o que é que o Governo está a pensar para antever estas questões, em que medida é que as forças de segurança vão ser apoiadas e não vão ser esquecidas, em que medida é que vão ser criados mecanismos de hospitalidade aos adeptos, também para evitar qualquer tipo de confrontos e, acima de tudo, numa altura em que vivemos um período crítico na Europa e que, infelizmente, aquilo que se antevê é que se piore as questões securitárias, em que medida é que estamos a evitar que se percam adeptos como perdemos peregrinos na Jornada Mundial da Juventude, e isso também foi público. Mas tenho que revisitar precisamente este tema, apesar de haver algumas cadeiras a mexer, porque realmente, olhando para a Jornada Mundial da Juventude, sabemos e podemos dizer ao Governo português aquilo que não queremos que seja feito na organização deste Mundial, se nos permite, com toda a humildade, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. É que, de facto, aquilo que nós gostávamos que não fosse feito fosse repetir uma resolução do Conselho de Ministros em 2021 que criava um grupo de trabalho para a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Um grupo que seria extinto após a Jornada Mundial da Juventude, mas que depois, em 2022, acabou mesmo por ser prolongado até dezembro de 2024, que, por acaso, coincide com a data em que o coordenador desse grupo pode apresentar os seus papéis para a reforma. E falo de Sá Fernandes, um ex-vereador do Partido Socialista, que teve, ao longo destes anos de trabalho, um coordenador, 3 adjuntos, 3 técnicos especialistas, uma secretária pessoal e um motorista que, pelos vistos, continuam em funções, mesmo que a Jornada Mundial da Juventude tenha acabado. E aquilo que nós gostaríamos de ver era que, na organização do Mundial 2030, não fossem necessários tantos recursos humanos aparentemente desnecessários e, acima de tudo, que após o Mundial não se prolongasse por mais 1 ano e meio uma equipa de trabalho. Uma equipa de trabalho onde as pessoas eram assalariadas na ordem dos 3.725 euros, portanto, completamente acima da média. Uma equipa de trabalho onde foram investidos 1,2 milhões de euros para contratação de serviços, onde, por exemplo, uma ex-assessora deste tal coordenador recebeu 18 mil euros, onde o objeto do contrato se referia apenas a 3 ou 4 dias da Jornada Mundial da Juventude. Tive a oportunidade de perguntar à Sra. Ministra sobre este objeto de contrato, não me soube explicar o que é que esta doutora iria fazer. Rita Matias, eu quero só recordar que o requerimento putestativo a que a Sra. Ministra está obrigada a responder é sobre o Mundial 2030. Não lhe quero interromper o raciocínio, não vou fazer isso. Eu acho que todas as perguntas são legítimas, a resposta depois é que pode não ser dada. Tem a palavra, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me querendo de todo desviar do tema desta audição, queria apenas dizer que aquilo que o Grupo Parlamentar do Chega pretende fazer com isto é meramente dar um exemplo daquilo que não deve ser feito, porque este evento, certamente, como as Jornadas Mundial da Juventude foram um sucesso para Portugal, não podem ser um sucesso para os bois do Partido Socialista e não pode passar esta percepção para a opinião pública, também a bem da democracia, também a bem dos portugueses e da confiança que têm nas instituições. E por isso aquilo que nós pedimos é que não repitam os maus exemplos, também para preservarem, salvaguardarem a imagem do vosso partido, do Partido Socialista, e portanto era este o repto que o Grupo Parlamentar do Chega deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Vamos dar a palavra ao Governo. Tem a palavra também para responder a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Senhora Deputada, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Rita Matias, eu devo dizer-lhe o seguinte: felizmente eu não tenho nenhum problema com o nome do partido que me elegeu para deputada nesta Casa e cujas funções hoje represento como Ministra. Mas há uma coisa que lhe vou dizer: o que é um mau serviço à democracia é aproveitarmos cada intervenção para lançar suspeitas sobre as instituições. E, a senhora deputada devia ter percebido que o Chega fez um requerimento em sede de uma outra comissão parlamentar, na qual eu estive presente há cerca de 15 dias, onde entreguei um relatório com todas as contas feitas sobre aquilo que foram os gastos do Estado português, no âmbito do grupo de trabalho que acabou de referir, com as fichas de forma mais transparente, não podia ser, porque a senhora deputada podia ter ido ao portal base buscar as fichas desses contratos, mas o Governo entendeu entregar à Assembleia da República um relatório
que não mereceu uma única palavra dos senhores deputados do Chega, porque a verdade é que não estavam interessados naquilo que são os factos e que é a prestação de contas que qualquer eleito tem obrigação de fazer perante o país e perante o Parlamento. E por isso, sobre a democracia, estamos muito conversados, porque felizmente eu faço parte de um partido que ao longo de 50 anos lutou para consolidar a democracia, como vários partidos com assento nesta Assembleia da República, que faz com que hoje permitam que a senhora deputada lance as suspeições que lança, mas o que fez aqui foi verdadeiramente um ataque ao Parlamento e à sua própria prestação. E por isso eu não vou falar mais sobre a Jornada Mundial da Juventude, estão aí as coisas. Se a senhora deputada tiver paciência para ler o relatório, talvez não faça as acusações que fez e, sobretudo, não faça insinuações que são insinuações, do meu ponto de vista, nada rigorosas e que geram um alarme desnecessário. Não se perderam peregrinos, senhora deputada, como não se perderão adeptos, senhora deputada. É por isso que existem as forças de segurança, é por isso que existem as instituições do Estado e é por isso que, felizmente, vivemos numa democracia decente. O desporto no feminino, senhora deputada, eu não sei, mas talvez a senhora deputada tenha estado distraída, mas eu recordo. Este governo, no início das suas funções, logo antes do verão de 2022, apresentou um grupo de trabalho, propôs um grupo de trabalho que foi presidido pela atleta paralímpica, nadadora Leila Marques. Foi um grupo de trabalho que apresentou os seus resultados o ano passado, em setembro ou outubro, sobre aquilo que deve ser a importância da igualdade de género no mundo do desporto. Felizmente nós hoje temos muitas atletas mulheres, muitas atletas que hoje que nos enchem de orgulho em várias modalidades, mas a verdade é que ainda hoje temos um caminho para fazer no lugar da igualdade de oportunidades também no feminino, que tem a ver com a necessidade de termos, por exemplo, mais dirigentes mulheres à frente das várias federações, dos vários clubes. Por isso mesmo, um dos sinais que o Governo deu, nomeado pelo Governo já neste mandato, a Presidente da Fundação do Desporto, Susana Feitor, que foi atleta da marcha, que faz parte da modalidade de marcha atlética no atletismo. Portanto, senhora deputada, a senhora deputada talvez esteja distraída, eu não tenho estado distraída com o desporto no feminino, felizmente, e felizmente que temos várias pessoas a darem-nos grandes alegrias. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de homenagear vários atletas, como já aqui disse, terminando essa cerimónia com uma homenagem aos nossos medalhados olímpicos, desde logo a Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Carlos Lopes e Nelson Évora e Pedro Pichardo. E eu devo dizer-lhe que eu que cresci a ver o atletismo e a vibrar com as medalhas conquistadas nesses longínquos Jogos Olímpicos onde Rosa Mota e Carlos Lopes ganham, a verdade é que nos enchem de orgulho para aquilo que deve ser ainda feito. E sobre a violência no desporto, senhora deputada, foi aprovado e está em vigor há cerca de um mês um novo diploma sobre a violência no desporto, precisamente porque para nós a violência deve ser combatida em todas as suas expressões, seja no discurso de ódio, seja naquilo que é a maior violência, seja no desporto, seja no debate político, seja numa escola, em todos os momentos a violência é para ser combatida e é nisso que também estamos muito concentrados neste desporto. Sobre perguntas do Mundial, senhora deputada, não vejo aqui nenhuma. Já tive oportunidade de dizer que não haverá construção de novos estádios. A senhora deputada pode querer ouvir outra coisa, mas ele não vai ouvir de mim a criação de novos... Oh, senhora deputada, é evidente que quando uma candidatura é considerada e quando um país é convidado, é porque tem as condições para acolher eventos internacionais. Recentemente demonstramos que somos capazes de receber eventos internacionais, não muito atrás recebemos. Olha, ainda em 2021, em plena pandemia,
Recebemos no Porto o final da Liga dos Campeões e, portanto, Senhora Deputada, aquilo que lhe posso dizer é que há condições e tem que ser trabalhado naquilo que ao Estado diz respeito para garantir o sucesso deste Mundial. Muito obrigado, Sra. Ministra Ana Catarina Mendes. Vamos prosseguir. Vamos ouvir agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem também a palavra nos próximos 5 minutos para colocar as questões que entender. A Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado nesta discussão que fazemos hoje sobre a participação de Portugal na organização do Campeonato do Mundo, juntamente com outros 2 países. Esta audição acontece dias depois de uma reunião com as federações, a Federação de Portugal e a Federação de Espanha e Marrocos, e sabemos que, portanto, a Carta Oficial será apresentada dia 28 e, portanto, também a partir dessa ideia também confiamos de que seja possível adiantar mais alguma informação. Nós estamos perante um evento, como aqui já foi referido, de uma grande dimensão. Nós consideramos que o país está em condições de o acolher, mas de facto nos concretos pouco se conhece, sobretudo quanto ao real impacto no plano da exigência de investimento público, no plano económico em geral e numa situação social e económica como a que temos, isso é evidentemente central. Mas a questão que a Iniciativa Liberal coloca também não visa propriamente esclarecer, quando se questiona se tem o Governo em seu poder estudos de mercado que permitam estimativas sobre o retorno, etc., etc., convém não esquecer que a maioria desses estudos de mercado, esses estudos sobre o impacto económico, vêm sempre primeiro baseiam sempre em dados insuficientes, irrealistas, etc., e têm um objetivo que é justificar um grande investimento público em última instância. Portanto, também não é por aí que ficaríamos descansados. Até porque muitas vezes essas mesmas análises que são feitas ocultam impactos negativos que a longo prazo, inclusivamente, asfixiam a capacidade de execução de outros investimentos públicos essenciais e que acabam por onerar na base corrente todas o Estado, nomeadamente no pagamento dos juros à banca, na manutenção e nos custos de gestão de infraestruturas que depois não têm, digamos assim, um proveito para as populações e são subutilizadas e, portanto, isso é preciso ter em conta e é preciso ter em conta a devastação financeira que também já assistimos com os estádios do Euro 2004 e perceber à partida que também não nos podemos fiar, digamos assim, em algumas informações conjunturais, porque, em última instância, sabemos quem beneficia também dessas perspectivas. Mas, de facto, para além da questão que a Iniciativa Liberal coloca ser, do nosso ponto de vista, falaciosa à partida, importa obter esclarecimentos que sejam compatíveis, evidentemente, com o momento em que nos encontramos, mas, para além desses esclarecimentos, é sobretudo importante que o Governo assuma nesta fase compromissos, posicionamentos, na persecução da organização deste evento. Pronto. E, tendo a Sra. Ministra seguramente conhecimento das obrigações, das condições financeiras que decorrem da realização do Mundial e que, de facto, integram elas próprias a candidatura que foi formalizada, tem de haver aqui esclarecimento sobre vários aspectos. Pelo que referiu, não estão previstas novas infraestruturas desportivas. Portanto, presumimos que está colocada a utilização daquelas que foram, digamos assim, construídas para o Euro 2004, a adaptação destas, de novas, enfim, importa também perceber, do nosso ponto de vista, deve ser potenciado ao máximo o investimento que já está feito, até para que ele depois possa reverter para o país. Quais são as áreas e serviços em que se estima efetivamente que seja preciso fazer investimento público? Que fatia desses custos será assegurada pela entidade responsável, a Federação Portuguesa de Futebol? Se será aprovado um regime de benefícios fiscais, tal como tem ocorrido noutras competições da mesma natureza? Isto são tudo esclarecimentos que é importante que o Parlamento tenha e que
possa também ser, enquanto interlocutor das preocupações que o povo português tem, naturalmente, que não, digamos assim, que não sacrificam a alegria de receber um evento desta natureza, mas que são legítimas e que devem ser respondidas. Nós estamos a 7 anos da competição, é um facto, mas é imprescindível que o Governo dê garantias que o investimento que é previsto, seja ele aos níveis que entretanto também aqui colocar, seja feito de facto no respeito pelas regras da contratação pública, mas também dos direitos dos trabalhadores, para que não se volte a cair em situações em que depois existe incumprimento das empresas que foram contratadas, que beneficiaram dos contratos com o Estado, mas depois não cumprem com os trabalhadores e também com os fornecedores, com os seus fornecedores. Isso, portanto, tem que ser aqui assumido. Mas também que não seja, que é preciso que esta audição sirva para dar garantias de que o quadro de prioridades, e aqui também provavelmente poderemos não concordar, mas que aqueles que são os investimentos fundamentais não ficam prejudicados. E também garantias contra o posicionamento internacional do Governo, e daí que nós queiramos questionar muito concretamente se, perante a entrada de Marrocos, aliás, uma postura, digamos assim, de liderança discursiva que Marrocos tem assumido. Se o Governo se prepara para garantir uma tomada de posição de acordo com aquilo que é a nossa Constituição e de acordo com aquilo que são os princípios que nos regem, de, por exemplo, relativamente ao facto de Marrocos poder utilizar ou construir inclusivamente infraestruturas em território ocupado, em território do povo sarauí. E é importante que não nos esqueçamos que isso é uma ocupação que persiste e que é preciso termos em conta e não nos esquecermos, à volta da festa do futebol, de que existem essas situações que é preciso calcular. E uma ultimíssima nota. Julgamos que os eventos desta natureza contrastam depois com o investimento que existe no nosso país no desporto. Ou seja, nós temos essa possibilidade e temos condições e nós entendemos que é verdade, de receber estes eventos. Mas isso, depois, não bate certo com o desporto escolar, com a educação física no primeiro ciclo, com o apoio que é dado aos clubes, não bate certo com nada disso e, portanto, uma coisa não ilude a outra. E esta não pode ser, o acolhimento de grandes eventos internacionais não pode ser a prioridade e a grande medida do ponto de vista do desporto. Pelo contrário, o desporto constrói-se na base e o resto vem por acréscimo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem agora também a oportunidade de responder às questões colocadas por Partido Comunista Português, o Governo, através da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada. Eu registro com agrado a confiança que aqui demonstrou de que Portugal terá condições para receber este Mundial e também de que não seja possível muito mais informação do que aquela que eu dei até agora. Cá estarei sempre disponível para prestar mais esclarecimentos quando eles existirem. Eu reafirmo, senhora Deputada, 3 estádios, não haverá construção de mais nenhum estádio. Potenciar as mais de 3 dezenas de centros de treino ou centros de estágio, de forma a que possam ser melhorados, possam ser adaptados, possam ser preparados para este Mundial e para que possam também, já agora, deixar o retorno e o legado para que mais jovens possam ter práticas desportivas e estar no desporto. Eu julgo que o futuro que nós ambicionamos é que sejamos capazes de responder em todas as dimensões e muito do investimento que hoje se está a fazer, seja na ferrovia, seja na mobilidade urbana, seja nos equipamentos sociais ou nos equipamentos, seja de saúde, seja de proteção civil, seja de proteção social, são tudo investimentos que hão de ficar para o futuro e para também garantir as respostas adequadas e necessárias para um evento desta natureza. Estou totalmente de acordo com a senhora deputada também,
na necessidade, e julgo que tem sido essa a nossa prática e que queremos continuar a manter, que é a prática de, evidentemente, respeito pela contratação pública, total transparência naquilo que é o uso dos dinheiros públicos e garantia de prestação de contas, como não podia deixar de ser num governo responsável. Estou também de acordo consigo, e disse-o há instantes, e por isso temos tomado algumas medidas ao longo dos anos, porque elas não se tomam para 2030, elas vão-se tomando, e espero que em 2030 ainda estejam mais reforçadas estas nossas sementes que vamos lançando, como seja a agenda para o trabalho digno ou os acordos de rendimentos que têm a ver, essencialmente, com a dignidade dos nossos trabalhadores, o combate à precariedade, a garantia das condições de trabalho e também as remunerações, que daqui até 2030 espero que também tenham melhorias significativas, senhora deputada. Mas sim, a preocupação com os direitos dos trabalhadores. Sabemos de outros eventos onde esta foi uma marca que não foi prestigiante para outros Estados e eu espero, e por isso tenho a confiança que o Estado português saberá também defender os direitos dos trabalhadores. Por isso, senhora deputada, dizer-lhe, sim, estamos todos naquilo que ao Estado português diz respeito. No momento de hoje, nesta prestação de contas sobre aquilo que é o Mundial, sublinho e aplaudo a sua intervenção para dizer sim, também estamos confiantes de que vai ser bem organizado e que temos condições para organizar, senhora deputada. Muito obrigado, senhora Ministra. Todos os grupos parlamentares já utilizaram da palavra nesta primeira ronda e, por isso mesmo, vamos fechar a primeira ronda, devolvendo a palavra ao grupo parlamentar requerente desta audição potestativa. Por isso, agora, numa intervenção mais curta, de 2 minutos, dou a palavra novamente, devolvo a palavra ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a sua deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. E quanto a mim, digo já que posso prescindir da segunda ronda depois desta intervenção final. E gostaria de utilizar esta intervenção final para colocar aqui algumas questões ainda à Sra. Ministra que não fiz na primeira intervenção. Desde logo, em abril deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro dizia, e passo a citar, que temos a ambição de, em conjunto com Espanha, Marrocos e Ucrânia, organizar o Mundial 2030. Agora a candidatura surge e a Ucrânia ficou excluída e nunca existiu uma explicação pública do porquê, e aí ela gostaria precisamente de saber a razão pela qual a Ucrânia foi excluída. Depois, uma consideração. A Sra. Ministra disse que eu estou assustada com muitas coisas. E eu pergunto se sabe porque é que eu estou assustada. O que é que me assusta? Assusta-me, por exemplo, o relatório de auditoria feita pelo Tribunal de Contas ao Euro 2004, que nos diz que o evento custou de mais 1.000 milhões de euros em relação àquilo que estava, mais 1.000 milhões de euros, e que é bem superior àquilo que estava inicialmente previsto, e que nos diz também, esse mesmo relatório, que muitas autarquias assumiram um valor bem superior àquela que era a sua capacidade. E, Sra. Ministra, sabe o que é que eu estou assustada? Assusta-me que seja a minha geração a pagar um evento que não seja realizado de acordo com aquelas que são as regras da melhor gestão e que se verifiquem depois de raspagens financeiras, como aconteceu no Euro 2004 e que aconteceram noutros eventos, porque a Sra. Ministra, para a Sra. Ministra pode não ser importante discutir custos, mas para mim sim é importante discutir custos, porque esses custos vão ser assumidos pela minha geração. E por isso, Sr. Deputado Francisco Diniz, dizer que a Iniciativa Liberal espera sim que exista um legado feliz para as próximas gerações, se possível com Portugal a sagrar-se campeão mundial pela primeira vez, mas o que nós não queremos é um legado de rapagens financeiras e de elevados custos para a nova geração. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Para também concluir esta primeira ronda, damos a palavra ao Governo, Sra. Ministra Ana Catarina Mendes. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Em primeiro lugar, a exclusão da FIFA a exclusão da Ucrânia é uma decisão da FIFA, que publicamente explicou por que razões não manteve o convite à Ucrânia. Quanto à derrapagem a 2004, Sra. Deputada, vamos lá ver se a Sra. Deputada nos entendemos sobre o seguinte. Eu vou reafirmar e devagarinho. Não serão construídos mais estádios. O que significa, Sra. Deputada, que o papão da derrapagem que está
a levantar, não se coloca. Há o Estádio da Luz, o Estádio de Alvalade, o Estádio do Dragão, que estarão ao serviço do Mundial 2030, que recolhem os critérios que a FIFA impõe para a realização dos jogos. Não haverá. Agora, há uma coisa, senhora deputada, que eu lhe quero dizer. Eu estou de acordo que nós não devamos endividar as gerações futuras. E estou de acordo, senhora deputada, sobretudo, com uma solidariedade intergeracional que temos de ter todos quando estamos com responsabilidades políticas e com a responsabilidade de gerir os dinheiros públicos. E por isso é que o Estado português e este Governo têm feito uma política de gestão de contas públicas, de garantia de aumento dos rendimentos das pessoas, desde os mais pobres aos menos pobres, desde os mais novos aos menos novos. E por isso é que, senhora deputada, quando a senhora deputada na próxima semana for discutir o Orçamento do Estado, eu espero que tenha bem presente que quando se fala em baixar o peso da dívida neste Orçamento do Estado, é para que a sua geração não fique hipotecada no futuro. É por isso mesmo que estamos a trabalhar. Agora, a senhora deputada já sabe que em 2004 temos todos a avaliação que tivermos sobre as derrapagens que existiram. E eu estou a dizer-lhe que há coisas que nós devemos aprender com o passado. E uma delas é não construir novos estádios. E foi isso que eu estive a dizer esta manhã toda, mas a senhora deputada não quer ouvir. Mas não é a sua geração, senhora deputada. É a geração presente, é a geração anterior e é a geração futura que não deve ser endividada, porque um Estado decente e um Estado responsável tem que ter cuidado com as contas públicas, tem que ter transparência no uso dos dinheiros públicos e tem que garantir aos portugueses que o dinheiro que é gasto é bem gasto. E por isso, senhora deputada, volto a dizer, na segunda e na terça-feira, quando discutir o Orçamento de Estado, lembre-se também que baixar a dívida pública é para que a sua geração não seja hipotecada, porque a minha, se calhar, foi por outras decisões. Muito obrigado, senhora Ministra. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos a primeira ronda deste requerimento protestativo da Iniciativa Liberal. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz acabou já por adiantar que está na disposição de abdicar da segunda ronda, mas para tal é preciso que haja unanimidade, e eu já estou a ver a senhora deputada Rita Matias já a abanar a cabeça, é que não há unanimidade. Portanto, vamos efetuar uma segunda ronda. Pergunto só aos senhores deputados se podemos seguir em frente ou podemos fazer uma pausa de 2 minutos, não sei se a senhora Ministra, portanto, portanto vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Então, cada grupo parlamentar terá 2 minutos para colocar as questões que entender ao Governo, nesta segunda ronda, e o Governo responderá no final ao conjunto das questões colocadas. Sendo um requerimento... A Iniciativa Liberal continua a Iniciativa Liberal ou passa ao PS? Não. Sr. Deputado, nós vamos mesmo fazer a segunda ronda. Pretende usar da palavra? Não pretende usar da palavra. Então, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Uma vez que Portugal inicialmente pretendia organizar o Mundial de Futebol com a Ucrânia e uma vez que a FIFA não foi sensível à participação da Ucrânia, mesmo assim eu acho que justificava que Portugal pudesse dar visibilidade à causa da Ucrânia e, nomeadamente, que pudéssemos mostrar a nossa solidariedade com a Ucrânia. Isso pode ser feito de várias formas, através de jogos de treino, de aquilo que seja possível, e acho que era muito importante continuarmos com este nosso objetivo. Depois queria dizer que o futebol português está em grande transformação e evolução. Novas tecnologias, comportamentos, mercados, causas sociais, ambientais e até evolução científica nesta matéria. A Federação Portuguesa de Futebol tem um plano estratégico, moderno e ambicioso para desenvolver o futebol português até ao final da década. Eu queria perguntar-lhe se o Governo português também está comprometido com este plano. Depois, em Portugal, o Mundial vai realizar-se nas cidades de Lisboa e de Porto.
queria perguntar se existe a preocupação por parte do Governo em descentralizar outras atividades e investimentos pelo resto do país. O Governo vai aproveitar esta oportunidade para apresentar um plano para melhorar as infraestruturas desportivas e aumentar a prática desportiva em todo o país? Vai haver reforço de verbas para a requalificação e construção de instalações desportivas? Vai disponibilizar verbas de Portugal 2030? Vai reforçar o orçamento do Programa de Requalificação de Instalações Desportivas e aumentar os montantes máximos e as taxas de comparticipação que são muito insuficientes face às necessidades que existem no país? E, por fim, como nesta audição a Sra. Ministra assumiu que neste momento não tem mais informação que nos possa disponibilizar e como a informação disponível é muito reduzida, queria solicitar, se é possível, depois do dia 31, enviar a esta Comissão o tal estudo que vai ser enviado para a FIFA. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Guilherme Almeida. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, obrigado por terem vindo à Comissão neste pedido de audiência assim meio kafkiano da Iniciativa Liberal. Ainda há bem pouco tempo estávamos a discutir em sessão plenária que faltam só 7 meses para a Jornada Mundial da Juventude e ainda não temos plano de mobilidade. E nesta Comissão discutimos, faltam só 7 anos para o Mundial e como é que serão as condições do metro de Lisboa para receber todas as pessoas que nos visitam. E de facto é uma coisa assim meio esquisita, meio kafkiana, temos de marcar a agenda de alguma maneira e a Iniciativa Liberal optou por esta, como poderia optar por outra qualquer. E o PSD faz uma pergunta ou um conjunto de perguntas e depois nessas mesmas perguntas dá a resposta. Ou seja, há uma carta de intenções que vai ser apresentada até ao final do mês e nessa carta de intenções estão todas as respostas que o PSD quis saber nesta audição, nomeadamente ainda agora na segunda ronda. A partir desse momento voltaremos cá para discutir o que de facto Portugal quer fazer com este Mundial. Portanto, eu tiro apenas 2 conclusões. A primeira é que há uma grande confiança na capacidade de organização do Governo do PS neste tipo de iniciativas e a 7 anos de iniciativa já queremos saber a forma em que tudo está alinhavado. Para além do facto, também há um grau de confiança muito elevado que ainda será o Governo do PS em 2030 a organizar este evento e isso é também reconfortante. Eu quero dizer que a nossa oposição, nomeadamente a nossa oposição mais liberal, não está propriamente contra o Mundial 2030, não está propriamente contra o Mundial 2030, mas está contra 2 coisas muito importantes. Primeiro, contra o Governo do PS e segundo, contra o Código de Contratos Públicos, nomeadamente o procedimento de ajuste direto. Eu acho que a Iniciativa Liberal, se algum dia for Governo, não pode, de maneira nenhuma, fazer procedimentos de ajuste direto, que é um procedimento absolutamente normal em democracia e no Código de Contratação Pública. Portanto, Sra. Ministra, se há Governo que tem agenda para o desporto e se há Ministério que tem agenda para o desporto ao longo da última década, é este. Está comprovadamente nas últimas sessões plenárias, dos grupos de trabalho, nas últimas comissões parlamentares, a quantidade volumosa, rigorosa e séria de diplomas que temos votado na Assembleia da República. Portanto, peço imensa desculpa por estas 3 horas que perdeu, onde podia estar a trabalhar nessa agenda para o desporto. Obrigado por terem vindo. Confiamos, como confiamos, na Jornada Mundial da Juventude, que será um grande Mundial para Portugal, para os portugueses e para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho que lhe devolver o comentário em relação ao mau serviço à democracia e vai perceber desde logo porquê, porque considero que a Sra. Ministra esteve sempre do lado errado da história. Repare que foi deputada mais ou menos com a minha idade, aos 22, 23 anos, começou aqui na 7ª sessão legislativa, apoiou, portanto, o governo de Guterres que nos levou ao famoso pântano, depois foi continuando até aqui à 14ª sessão, antes de ser então conduzida como ministra, e pelo caminho também viu o seu partido envolvido em escândalos com interferência na justiça, apoiou o governo de José Sócrates, apoiou a geringonça com partidos da extrema-esquerda radical que branqueiam o terrorismo e que promovem a violência na rua e, portanto, se há pessoa que não me pode vir dar lições de democracia é precisamente a Sra. Ministra e eu gostava de lhe dizer que, em relação às preocupações que o Chega aqui trouxe e que também a Iniciativa Liberal, pelos vistos, sobre ajustes diretos, não é normal que num evento como, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, só 38 de 264 contratos
contratos é que não sejam feitos por ajustes diretos. Não é normal, muito menos quando há uma equipa que supostamente está há 3 anos a ser paga, principalmente para preparar esse evento. E depois dizer-lhe que o Chega não perguntou só sobre estádios. Pelo contrário, o Chega falou-lhe em centros de treino, em alojamento para as equipas de adeptos, em transportes, em seguranças, em mecanismos de hospitalidade aos adeptos, mecanismos de transparência e, sinceramente, a resposta da Sra. Ministra, que desvaloriza as perguntas do Chega por um lado e que depois responde temos, não nos satisfazem. Aquilo que a Sra. Ministra tem que vir dizer é o que é que há. É o que é que há, porque tudo isto necessita de investimento, necessita de dinheiro. Da mesma maneira que na Jornada Mundial da Juventude não construíram igrejas e ainda assim houve derrapagens, não é porque me diz que não vai construir estádios que eu fico descansada que não vão haver derrapagens com os outros investimentos. E por isto, se a Sra. Ministra diz que se concentra muito no combate à violência e no desporto, olha, deixe-me só concluir dizendo que está a fazer um mau trabalho na pasta que tutela e trago as palavras da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto que falam na falta de liberdade de expressão e no genocídio cultural nas bancadas promovido pelas autoridades, pelo Governo e pelas instituições. Este é o seu legado na pasta que tutela. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhores deputados, nós estamos mesmo quase a chegar ao fim. É só mais um pouquinho. Tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Eu realmente não ia intervir nesta ronda, mas eu realmente fico estupefacta com o que o Partido Socialista diz e queria perguntar à Sra. Ministra se acha normal um deputado do Partido Socialista dizer que a Sra. Ministra vem perder tempo ao vir prestar esclarecimentos à Assembleia da República. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sra. Ministra, falaram 4 grupos parlamentares, 8 minutos para responder, apesar desta última intervenção ter sido muito sintética e muito objetiva, tem até 8 minutos para responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados. Sra. Ministra Adjunta dos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Obrigada pelas considerações e pelas perguntas que fizeram. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, eu julgo que o Sr. Deputado do PS não disse... ficou o Sr. Deputado Rodrigo. Pronto, Saraiva, muito bem. Mas, na verdade, o Sr. Deputado não me disse que eu vim aqui perder tempo e há uma coisa que, para quem me conhece sabe, não vim perder tempo, venho esclarecer os Srs. Deputados com muito gosto, dentro daquilo que são as informações, Sr. Deputado Guilherme Almeida, que eu posso dar nesta fase, que de resto estão em sintonia com as declarações que o responsável António Laranjo deu já publicamente e, portanto, estarei disponível para todos os momentos vir a este Parlamento, dar as informações que tiver, mas não posso mandar um estudo que ainda não está feito, que não sabemos quando estará feito. Depois, quando houver esse estudo, quando houver nesse tempo, cá estaremos para dizer. Estamos muito alinhados no desenvolvimento do desporto e das várias modalidades para os próximos tempos. As perguntas que o Sr. Deputado Guilherme Almeida coloca são perguntas essencialmente que teremos a oportunidade de discutir em sede de especialidade no orçamento, que já está prevista a audição que está prevista para o início de novembro, portanto cá estaremos todos com muito gosto para discutir sobre estas coisas. O Sr. Deputado do PS foi o que disse, cá estaremos para fazer tudo que seja um trabalho de sucesso. Sra. Deputada Rita Matias, primeira questão que fique clara. Eu convido a Sra. Deputada a ler o relatório que entreguei a esta Casa, como não podia deixar de ser, sobre a Jornada Mundial da Juventude e sobre os gastos da Jornada Mundial da Juventude. Encontrará tudo esclarecido. E se alguma coisa não estiver esclarecida, a Sra. Deputada faça favor de me perguntar, que cá estarei para responder. Mas eu lembro que quem pediu a audição, onde apresentei esse relatório, foi mesmo o Chega. Portanto, talvez valha a pena ler e não ir para as coisas laterais, às quais eu tive a oportunidade também de responder. E termino com isto, Senhoras e Senhores Deputados. Eu prezo muito o Parlamento e entrei neste Parlamento com 25 anos. Aprendi com muitos democratas aqui dentro. Venho de uma família que me ensinou o que é o respeito pela liberdade e o respeito pela democracia, mas que me ensinou, sobretudo, com todos aqueles com quem me cruzei nesta Casa, o respeito pela opinião política diferente uns dos outros. E honrar a democracia e honrar esta Casa, Senhora Deputada, é podermos fazer discussões políticas. Eu não faço discussões sobre insinuações, eu faço discussões sobre opções para o país. É isso que me move, é isso que me moverá e é isso que me orgulha de
ser política e não ter vergonha nenhuma de ser política. Porque ser político é tomar opções, tomar decisões e saber enfrentá-las. Umas vezes agradamos, outras vezes não agradamos, mas sempre com o sentido de serviço público e de estar a responder aos portugueses naquilo que são as suas necessidades. No caso concreto, eu agradeço de novo o prestativo gasto pela Iniciativa Liberal para eu vir aqui, não vim perder tempo, vim prestar um esclarecimento aos senhores deputados em primeira análise, ao país em segundo lugar, honrando sempre os lugares onde estou, porque é assim que sei estar, senhora deputada, divergindo consigo, seguramente. Entrando na discussão da insinuação, não honraria nem os meus antepassados, nem aqueles com quem me cruzei das várias bancadas partidárias aqui neste Parlamento, nem honraria as futuras gerações na defesa da democracia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ana Catarina Mendes, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado João Paulo Correia, pela vossa presença aqui nesta comissão. Nós marcamos encontro com estes mesmos membros do Governo dia 6 de novembro, às 9 da manhã, e hoje, enfim, desejando a continuação de bons trabalhos parlamentares, esperemos, não conseguimos predizer se a seleção portuguesa vencerá o Mundial 2030, mas nem se o Cristiano Ronaldo estará a gozar, mas podemos desejar boa sorte ao Benfica e ao Braga, que jogam hoje na Liga dos Campeões. Está terminada esta sessão.